Boa noite a todos. Me ajeitando aqui, né? Quando a gente tira a máscara, face shield. Dá. Que mensagem mais oportuna, né? Falar sobre a gratidão. Começar o nosso dia com a gratidão. Que melhor oportunidade para poder mudar a nossa paisagem mental, para nos proporcionar que durante o dia nós tenhamos um dia mais repleto, com mais lucidez, para que possamos aproveitar as oportunidades de crescimento. Porque essa é a nossa caminhada aqui na Terra. De aprendizagem, de crescimento, de quedas, de levantos. E na noite de hoje nós iremos refletir juntos para que essa mensagem não venha tocar somente as nossas mentes, mas os nossos corações, no intuito de refletirmos para que isso sirva de algo, não só para ouvir e aqui ficar parado, com um dever cumprido de que eu fui e tentei ouvir algo positivo e bom, mas que isso realmente cria um impacto nas nossas vidas. Pois acredito que todos nós aqui que estejamos sentados, ouvindo neste momento, se estamos fazendo esse esforço, tirando esse tempo, é que temos algo, estamos buscando algo para mudar a nossa paisagem. Então vamos ver o que a doutrina espírita nos traz para utilizarmos desses recursos. Estamos todos prontos, com as máscaras, com face shield. Eu queria tirar uma foto, porque é sensacional. Esse 2020 lembrando que o que aqui nós vamos expor foi retirado, que eu coloquei algumas obras por onde eu naveguei. Não é nada, palavras minhas. Então, o Livro dos Espíritos, um livro fenomenal. A Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Francisco Cândido Xavier. O Despertar do Espírito, por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Esse outro livro, que é de Leon Denis, que é O Problema do Destino e da Dor. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Não estou enxergando direito. E o último é Dias Gloriosos, também de Joana de Ângeles. Então, vamos lá. Joana de Ângeles, nesse livro Dias Gloriosos, ela tem um capítulo próprio sobre educação moral. E lá ela começa a nos dizer que a educação cabe o inapreciável dever de transformar a criatura humana. Então, é uma coisa muito, muito importante. É de uma riqueza o que a educação tem a trazer para nós. Mas muitas vezes nós devemos nos perguntar, que educação é essa? Espera aí, eu leio, eu estudo, eu vou no centro, eu escuto palestra, eu faço tudo, mas eu não estou vendo mudança nenhuma, não estou transformando em nada. Espera aí. Alguém já sentiu isso? Ou não? Eu já. E quando a gente não entende bem que educação é essa, causa uma certa frustração. Dá aquela vontade de falar, não, nesse caminho aqui não dá. Só que ela tem que ser bem entendida. Quando a gente buscar entender que educação é essa que a doutrina espírita nos traz, que o espiritismo nos traz, que esses mentores nos traz, ela nos auxilia a libertarmos. Ela nos diz também que a educação compete o elevado mister de erguer o ser humano a cumeadas do progresso, lá no alto do monte, apresentando-lhe os horizontes infinitos que aguardam a ser conquistados e lhe estão ao alcance. Tem algo mais para a gente. Está esperando nós, cada um de nós que está sentado, que estamos ouvindo, a mim que estou aqui, a fazer algo para alcançar. Quem não quer chegar em cima daquele monte? Eu quero. E acredito que todos nós aqui
Alguém sabe o que é isso? Hã? É aveia, é bem parecida. Isso aqui, gente, é uma semente de séquoia, é o nome, séquoia. É a maior árvore do mundo. Você tem ideia aqui, porque nós estamos vendo várias sementes, mas se você olhar uma sementinha, você consegue imaginar o germe, o que há lá dentro, a capacidade, o que há para desenvolver, quando a gente dá só uma olhadinha assim por fora? Olha essa árvore. Ela está no National Park, na Califórnia. É algo inacreditável. Então, quando a gente olha, e ela leva tempo. O tempo de vida é mais ou menos de 2.300 anos. Então, a gente vê que não foi nada rápido, que levou tempo, mas tinha um potencial lá dentro. Que quando uma semente ela é posta para germinar, ela precisa vencer a escuridão da terra. Ela vai rompendo e vai em busca da luz, recebendo os nutrientes necessários. E cada um de nós aqui temos esse germe divino, que se nós soubermos direcionar, ele vai chegar. É uma fatalidade. Todos nós iremos chegar à plenitude. E vai depender das nossas escolhas para elas serem os caminhos que nós vamos escolher, de ser um pouco mais rápido ou não, com um pouco mais de dor ou um pouco menos de dor. Então, ao buscarmos, entendermos e trazermos realmente esses ensinamentos e buscarmos refletir, vamos utilizar a inteligência para buscar esses caminhos que eles vão nos direcionar. Joana de Ângeles nos diz também que o ser quase não tem tempo ou lucidez para pensar na grandeza de que se constitui, perturbado pelas paixões a que se entrega e que o devora. Isso aqui é muito pertinente. Não sei quem estava semana passada, quem teve a oportunidade de ouvir. Foi trazido a questão do tempo, questão de prioridade. Nós utilizamos o nosso tempo como? Uma questão um pouquinho além disso. Com o que nós utilizamos o nosso tempo? O que realmente são prioridades que nós colocamos ou que às vezes nós estamos ocupando o nosso tempo e nos distraindo para olhar para coisas verdadeiras dentro de nós? E que nós perdemos a lucidez nessa grandeza que existe em cada um. Joana de Ângeles, nesse último livro que foi psicografado sobre Vidas Vazias, ela tem uma mensagem sobre divertimento e futilidades. E que ela nos traz a refletir o que nós estamos fazendo no nosso tempo. Nós precisamos de tempo realmente para nos divertir, mas como esse tempo está sendo utilizado, e principalmente ela tenta nos trazer na questão da mídia. Então, uma coisa que torna no começo é gostosa e você está lá olhando, de repente ela vira um vício. E não só isso, você começa a ser instrumento também, porque você começa a entrar em sintonia com outros espíritos que vão te conduzir para poder entrar e ficar olhando em coisas fúteis. Então, é necessário analisarmos o que nós estamos utilizando, como estamos utilizando o nosso tempo. Temos algum tempinho para refletir? Temos aquele tempinho para agradecer? Para avaliar as reações que algumas coisas nos causam? O que o outro faz, o que aquilo causa em mim? Ou eu só passo por cima? Então, que vamos tentar focar em utilizar o nosso tempo melhor, para termos mais lucidez. Na Gênese, nos diz que a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos.
Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sobre o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Isso é uma maravilha. A gente está aqui, tem gente de qualquer lugar no mundo podendo assistir. No tempo dessa pandemia, nós temos condições de conversar com os nossos parentes que se encontram em países diferentes. Eu adoro tantos, e tenho certeza muitos de vocês também, você poder pegar uma roupa e colocar numa máquina de lavar e lá deixar lavando. Não precisa ser igual nos outros tempos, que todo mundo tinha que ficar lá hand wash, lavando coisa. E isso nos favorece ter mais tempo. Mas como estamos utilizando esse tempo? Esse desenvolvimento tecnológico faz parte do percurso para nos dar condições de fazer essa viagem para dentro, de utilizar essa educação que nós iremos refletir aqui juntos. Ela nos diz que há glórias da mente e abismo de sombras no sentimento. São fantásticos os desenvolvimentos que nós chegamos, mas o que nós estamos fazendo? Às vezes, é mais ou menos assim, ó, que eu vejo ainda dentro do meu lar. Que toda hora tem que tomar cuidado e prestar atenção, porque senão você está comendo, ou coloca o telefone aqui, está comendo. Cadê a parte de socializar? Tudo bem que agora, neste momento que nós estamos vivendo, nós estamos um pouco restritos a socializar lá fora. Mas e dentro dos nossos lares? Todo mundo calado. O homem e a mulher da atualidade, após grandes e inimagináveis voos do conhecimento e da tecnologia, debatem-se surpresos nas águas turvas da inquietação e do sofrimento. Constatando que os milênios de cultura e civilização lhes alargaram os horizontes do entendimento, não lhes solucionaram os grandes desafios da emoção. Quem aqui se sente um pouco vazio, um pouco que está angustiado, mas eu vou dar uma entradinha aqui na internet, aí eu começo a entrar no Facebook, aí ou no Instagram, ou todas essas, e eu começo a ver a felicidade do outro lá fora, porque todo mundo lá posta coisas do quê? Ninguém posta nada triste, todo mundo está feliz, todo mundo está usando o quê? Que nós todos agora temos que usar materialmente. Nós colocamos o quê? Uma máscara. Porque eu não quero compartilhar com o outro. Eu não quero dividir aquela dor que eu estou sentindo. Porque se todos lá fora estão mostrando que está tudo bem, que eles estão superando, que eles dão conta, por que eu? Não quero mostrar a minha fraqueza. Mas será que lá também não estão sofrendo? Então é necessário tirar essa máscara de um ego que está tentando fazer tudo só para agradar, para ser aprovado. Lógico que nós vamos buscar pessoas, situações e que nós vamos sentir um suporte. Não que eu vou sair então agora e para todo mundo lá fora, minha vida é desse jeito, eu estou com esse problema. Não. Mas muitas vezes nós estamos buscando esconder de nós mesmos. Muitas vezes nós fugimos de nós mesmos, nas paixões, nos vícios morais, no vício da bebida, do sexo desregrado, da comida. Porque a dor é grande. Mas adivinha o quê? Todos nós aqui estamos passando por essa jornada.
E todos nós aqui, quando resolvermos olhar e buscar força em nós e no Pai que nunca nos desampara, nós vamos conseguir caminhar. Nós vamos conseguir despertarmos e começar a mudar as paisagens, as nossas paisagens internas. Uma vez que começamos, e que não vai ser fácil, que nós vamos cair, que nós vamos tentar levantar, tem dias que serão mais fáceis, tem dias que serão impossíveis. Mas nós vamos levantar e vamos conseguir. Porque o Pai não desampara. E porque o reino dos céus está dentro de nós. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o seu sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Inteligência. Nós já chegamos a um nível, meus irmãos, que se nós aplicarmos a moral da nossa vida na mesma intensidade, o nosso planeta Terra estará vivendo uma outra paisagem. Mas deve começar de cada um de nós. O orgulho e o egoísmo. E o que é bem claro é destruir o que superexcite. Não é chegar agora e falar, agora eu não sou mais egoísta. Porque nós vamos um dia ainda buscar entender um pouquinho mais, mas eu vou passar um pouquinho por cima. A questão do ego e a questão do self, que na psique nós temos o ego, que nós precisamos do ego para sobreviver, enquanto encarnados. O ego é ele que vai servir de intercâmbio, ele que vai nos servir que agora é a hora de você acordar e conseguir fazer a sua vida. O problema é que o ego, ele se coloca no centro achando que é o rei, que é o dono de tudo. E ele esquece do self, é onde a gente tem o nosso Deus interno, aonde estão as leis morais, aonde que nos conduz. E uma vez que o egoísmo é o ego adoecido, e que nós colocamos que eu sou super forte, eu não tenho fragilidade alguma, eu não erro, tem que tudo ser do meu jeito. Enquanto nós não combatermos isso, nós não vamos conseguir elevar o nosso sentimento. Nós podemos mudar comportamento, nós podemos criar outras máscaras, mas realmente elevar o sentimento. Agora vamos todo mundo. Vamos pensar em alguma situação que esteja bastante desafiadora para vocês. Vamos tentar encontrar naquela situação aonde está o egoísmo. Porque o egoísmo não é só questão de eu não quero dividir com o outro. O egoísmo não é só que eu quero tudo para mim, então eu não faço caridade. Não é isso. O egoísmo é quando eu me coloco no centro e que as coisas têm que serem do meu jeito. E eu esqueço que existe um Pai maior, governando e controlando. E eu esqueço que essa vida é só uma parte de uma vida eterna. Quando eu quero que um filho seja ou faça as coisas do jeito que eu quero, é o meu egoísmo. Quando eu não aceito um filho que nasceu com alguma deficiência, com alguma diferença, eu me esqueço que aquela é uma alma que Deus colocou nas minhas mãos para eu dirigir. Aonde está o egoísmo? O egoísmo é algo muito mais. É algo que nos leva à reflexão, às análises, ao autoconhecimento, que no Santo Agostinho nos recomenda. De deitarmos e colocarmos a nossa cabeça na cama
e lembrarmos o que poderíamos ter feito diferente. Se o meu marido, a minha esposa não está fazendo as coisas do jeito que eu quero, não está me agradando, aonde está meu egoísmo? Relacionamento é mão dupla. Não tem que ser tudo só do meu jeito. Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Foi o que nós dissemos. Nós precisamos, o ego, não do egoísmo, mas do ego, nós precisamos dele para viver aqui encarnados. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. À medida em que eu vou buscando, e isso é o belo que nós temos na doutrina espírita, que nos esclarece sobre a nossa vida, sobre o espírito imortal, sobre várias reencarnações, as nossas várias reencarnações, é como se a gente tivesse condições de enxergar um pouco lá de cima. A visão fica mais ampla. Ela não fica só... Porque aqui não está querendo dizer só material, das coisas presas, mas do fato da vida, de eu querer que tudo seja do meu jeito. Porque eu estou vivendo do agora. Eu não estou lembrando que somos espíritos, que trazemos experiências, que trazemos coisas de outras vidas, do passado. E que hoje nós somos resultados do que nós vivemos, e amanhã seremos resultados do que estamos vivendo hoje. Então, é necessário acordarmos. E esse despertamento vai ser feito por cada um de nós. Não adianta ninguém chegar e falar para você, você tem que ser mais caridoso, você tem que ter fé. Vamos lá. Você, quando começa a estudar, a esclarecer, a refletir, quando você começa a ver aquilo mais de alto, as coisas começam a fazer mais sentido e o hábito, o comportamento vai ser o resultado dessa mudança. Não é eu só ir lá e mudar o hábito. Vai ser igual no Evangelho, quando fala uma passagem que fala sobre o orgulho e a humildade, né? É a gente querer vestir roupas numa pessoa que esteja com defeito. Literalmente, sermos hipócritas. Porque, a partir do momento que nós temos o conhecimento, se até hoje nós fizemos esse percurso, essa caminhada, tudo bem, era isso que nós sabíamos. Mas, a partir do momento que começamos a ter conhecimento, nós precisamos prestar atenção. E aí, mais adiante, nos diz no Livro dos Espíritos, só se obterá a cura se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tem de fazer homens instruídos, mas a educação que tem de fazer homens de bem. Então, a educação, se nós buscarmos a origem da palavra, educar é trazer de dentro para fora. Nós vamos ver que a educação, ela tem também aquela parte da educação que é instrutiva, que é o conteúdo que vem de fora para dentro, que nós precisamos desse conhecimento. Mas aí, já um terceiro passo, step, é o quê? É agora do que eu aprendi de fora, como eu vou processar aqui na minha consciência e como isso vai refletir. E aí que vai ser daqueles germes que nós estávamos falando, igual existe na semente, nós temos os germes da divindade dentro de nós, das virtudes. A educação convenientemente entendida constitui chave do progresso moral. Então, essa educação moral. E aí nós vamos ver o que é moral. Alguém, eu sei que nós estamos de máscara, mas o que é moral? Muitas definições.
Normalmente, a gente entende que a moral é você seguir, então vai ter umas regras que a sociedade vai impor e você tem que seguir. Nós precisamos, para sermos civilizados, pessoas civilizadas, nós precisamos dessas regras. Mas a doutrina espírita nos traz uma outra definição também, um pouco mais além do que é essa moral, que nós vamos ver à frente um pouquinho. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Então, quando nós dedicarmos, nós tivermos, igual nós temos hoje, né, com os nossos filhos, conosco mesmo, de desenvolver a nossa inteligência, essa educação intelectual, tivermos para a educação moral, ela vai ser possível corrigir do mesmo modo que aprumam plantas novas. Kardec também nos diz, continuando, é um comentário da pergunta 685A, convido todos a lerem, e aí ele vai fazendo todos esses outros slides que eram um comentário dele. Essa arte existe muito tato, muita experiência e profunda observação. Então não é só, é grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito baste conhecimento da ciência. Então não é só eu buscar e eu me instruir. Ela exige mais, ela exige um tato, ela exige uma profunda observação, reflexão, eu analisar, eu meditar, eu ter tempo em entrar em contato comigo mesmo. Essa é uma definição que o Kardec faz quando ele, quem não sabe, ele foi um educador, antes, seguidor de Pestalozzi. E ele tem um plano proposto de educação para educação pública na França, em Paris. E aí ele diz isso, que a educação é a arte de formar homens. Isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício. Os vermes das virtudes que estão lá prontos para nós sabemos cativar, sabemos desenvolver para fazer eclodir e abafar os dos vícios. Porque o que também, a definição que nos traz do que é um espírita, é aquele que tenta se melhorar e tenta domar as suas más tendências. Então, no processo que nós vamos buscando nos conhecer, que nós vamos lidar com as nossas sombras, com as nossas más inclinações, essas mudanças não vão acontecer do dia para a noite. Da mesma forma que nós não a adquirimos do dia para a noite. Nós vamos tomar conhecimento e nós vamos tentar domar. Sermos civilizados. Me dá aquele impacto, aquela vontade de fazer alguma coisa. Eu sei o que existe ali, eu sei a questão do meu egoísmo, mas agora eu vou conduzir, eu vou domar. Então, quando ele diz que você vai abafar os dos vícios, não é fazer de conta que não existe, é você vai saber conduzi-lo. Só o ar, né? Hã? É tirar o ar. Por exemplo, a gente tira o ar de uma uísque. Isso. É verdade. De abafar. Você deixando de dar o ar. Isso. Ele vai, e aí você vai dando mais um foco, né? Sendo maior, igual, eu não sei se vocês conseguiram ouvir, porque o que a Lívia está dizendo é você pensar no mato, né? Quando você abafa, quando ele não recebe o ar necessário, ele vai perdendo as forças. E ele vai perdendo as forças e você vai começar a focar mais nas virtudes. Não quer dizer que você não seja mais aquilo, mas você não está dando foco mais, dando força, né? Não está alimentando aquilo. E aí ele vai sendo um processo. A Leon Denis vai nos dizer que a educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso,
pois contém em germe todo o futuro. Ele está lá, todo o futuro. Na sementinha daquela planta tem todo o futuro do que ela pode ser. A mesma coisa com a gente. Então, a educação vai fazer auxiliar nessa germinação. Germe para todo o futuro. Mas para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sobre suas duas formas alternantes, visíveis e invisíveis. Então, que tem que ter essa análise, tem que você se estudar, você buscar reflexionar. Visível e invisível, porque também nós vamos ver a nossa questão exterior e interior. Então, como que eu vou estar me relacionando com o de fora, mas também comigo aqui dentro. Porque às vezes eu vou estar relacionando de fora, só no de fora, para poder ser querido, para poder ser bem visto, para poder ir dentro. Tô totalmente sem cuidado algum. E aqui ele também nos diz um pouquinho sobre o que eu estava dizendo sobre o eu e o self, o ego e o self, o consciente e o inconsciente. Aqui ele vai falar um pouco sobre no mundo interior. É esse o império ilimitado que lhe resta conquistar. Descer às sinuosidades misteriosas do ser, onde sombra e luz se mistura, auscultar o eu normal e o eu profundo, a consciência e a subconsciência. Então, ele ainda dá até uma direção, um pouco como fazer, né? Ele fala de você fechar os seus olhos e esquecer, desligar de tudo lá fora. E aí ele fala que você vai ver, tem hora que você vai sentir luzes, vai sentir paz, tem hora que você vai sentir um pouco agitado. Então, é o que ele está tentando trazer, essa questão, né, da sombra e da luz, da consciência e da subconsciência, que dá uma outra palestra, umas duas outras. Isso, exatamente. E lá ele dá uma direção, é nesse livro. Realmente para a gente poder entrar. Mas é bom para a gente entender que é um pouquinho mais além. Kardec, na pergunta... Não, eu acho que eu falei... Aquela outra eu acho que era 917. Essa aqui, que é o comentário da 685A, se não me engano, é ela. Ele vai fazer uma descrição. E aí ele vai começar a falar sobre os tipos lá de educação. Aí ele vai falar a primeira, educação intelectual. Daí ele vai falar a educação moral pelos livros e a educação moral na arte de formar caracteres, que é isso que nós estamos falando. Muitas vezes, nós já entendemos bastante, nós já falamos um pouco sobre a educação intelectual, que lá fora, no mundo, a gente está, né, envolvido o tempo todo. A moral pelos livros, então é a questão, eu estou lendo, é importante, ninguém aqui está dizendo que não é importante. Eu vou ler, ou eu vou ouvir uma palestra, eu venho no centro, e aí eu acho que pronto, já fiz a minha parte. Não, o que está convidando realmente para o progresso moral e para a gente realmente formar, ter homens de bem, que é essa educação moral na arte de formar caracteres, de criar hábitos. Mas não é só o hábito, lembra? Nós já até falamos. Nós vamos fazer uma análise e aí dessas análises, dessa reflexão, e aí que vai surgir um novo hábito. Então, a moral, que eu estava dizendo antes. Então, no Livro dos Espíritos, vamos dizer que moral é regra de bem proceder. É distinguir o bem do mal diante das observâncias da lei de Deus. Então, a educação, quando eu recebo aquela educação que vem dos livros, tá? Eu vou fazer aquele outro processo que eu vou distinguir o bem do mal através de quê? Observando as leis de Deus. Quem sabe onde está escrito as leis de Deus? A consciência. Então, eu preciso fazer esse movimento para dentro para eu poder distinguir qual caminho que eu vou tomar naquele momento que eu estou vivendo
para poder realmente proceder da melhor maneira possível. Aqui, onde está escrito na consciência. Então, não tem como a gente querer fazer uma mudança de hábito sem refletir, sem pensar. Sem entrar em contato. Sem nos colocar no lugar do outro. E através da meditação. E qual, né, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Jesus. Quando a gente estiver em dúvida, vamos pensar, o que ele faria? E agora eu vou buscar o que eu... Nessa atitude que eu preciso tomar, o que vai me auxiliar a ter uma paz de consciência? A consciência reta. Se eu me colocar no lugar do outro naquela situação. Aí, Leon Diniz, no livro, ele pergunta, por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientemos para um ideal elevado? Então, nós vimos que a necessidade da educação, então, de abafar o vício. A gente sabe que ele está lá, mas a gente não vai ficar alimentando ele e vai, através dos processos que vão demorar muito tempo, muitas vidas, mas ele é necessário iniciar. E agora, como para poder fazer eclodir essas virtudes? Como é que eu faço? E ele responde, é pela vontade. É pela vontade. Para eclodir aquela sementinha, é pela vontade. Quem tem vontade? Good job. Vamos lá de novo. Quem tem vontade? Isso, ainda tem. Tem umas mãozinhas assim. Vou falar para vocês que quando eu li isso aqui, eu me emocionei tremendamente. Porque eu vi também que eu não estava realmente com vontade. Porque a vontade é a força que impulsiona. Que faz a gente acreditar. Que faz a gente vencer os desafios. Passar pela escuridão da terra. Passar pelas dores. Pelas doenças. Pelos desafios. Financeiros, morais, espirituais. A vontade, meus irmãos, ela é necessária. Ela é fundamental. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para o alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Nossa mente fica fragmentada, porque eu estou aqui, uma hora eu estou ali, uma hora eu estou aqui no Facebook, uma hora eu estou cozinhando aqui, uma hora eu estou... Eu não foco. De que eu tenho vontade? Quando eu acordo de manhã, o que me dá vontade de sair daquela cama? O que me dá força para poder vencer os desafios? E nem que eu não vença, mas que eu possa que eu possa lidar, como fala? Encarar os desafios. Porque eles vão surgir. São muitos, não são poucos, não, às vezes. Não estamos sendo negativos. Mas nós temos aquela força de buscar na raiz os nutrientes. Que nós temos um Deus interno dentro de nós. Mas cabe a nós, com a vontade, buscar lá na raiz. É preciso saber se concentrar. Colocar o pensamento acorde com o pensamento divino. Se o meu pensamento está aqui, ó, um dia que veio na minha cabeça, como? Sabe, eu não sei quem tem filhos, mas eu tenho filhos, né? Então, aí tem hora que você quer tentar direcionar, falar, faz desse jeito, mas tem hora que eles não escutam, Daí eu fiquei pensando um dia, sabe, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, Deus, eles estão tentando nos auxiliar, mas a gente não está,
baixo, que a cabeça a gente não coloca na posição para receber auxílio, para ouvir. Então tem que ter a vontade, é preciso se concentrar para a gente entrar em acorde com esse pensamento divino. Então, isso é Leon Diniz, ele nos diz que a vontade é a maior de todas as potências. Que é no capítulo que ele fala sobre as potências da alma. A vontade, ela é a primeira, é aquela que vira a chave no carro. Sem ela, a gente não vai para frente. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. É igual um imã. Mas eu tenho que ter a vontade de viver. Eu tenho que ter a vontade de desenvolver a vida. Que aí eu vou atrair os recursos. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, sobre o nosso perispírito, ativar as vibrações. Eu posso auxiliar na cura da minha doença, se eu tiver vontade, ao menos do perispírito. Se eu tiver vontade. Quem tem vontade? Quem vai sair daqui com vontade? Eu vou... Isso, mas é o que vai dizer aqui na frente. A vontade pode agir tanto no sono como na vigília. Porque a alma valorosa, que para si mesma estabeleceu um objetivo. Que objetivo é esse? Procura com tenacidade em ambas as fases de sua vida e determina como uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. Pelo menos isso. Que isso possa mudar as nossas paisagens. De ter um objetivo e de ter a vontade. E de saber que ela vai atuar não só no estado de vigília. Que ela mina devagar, silenciosamente, para poder nos auxiliar com os obstáculos da vida. As suas diretrizes, que é da educação, essa vontade, arranca o belo que jaz no íntimo, das formas externas, toscas e embrutecidas, desvelando o anjo oculto que necessita exteriorizar-se. Ele está lá esperando. Ele está lá esperando. A flor, lembra da sementinha? Tem muito de belo dentro de nós, mas que está só esperando, que necessita da vontade, que necessita desse objetivo. A educação, Joana de Ângeles nos diz que a educação transforma a criatura humana. Agora dá para entender porque a educação transforma a criatura humana, né? Alterando para melhor as paisagens morais da sociedade e do planeta terrestre. Por fim, uma mensagem de encorajamento, de consolo. Apoia-te nele. Sobre tribulação ou fora dela, busca-o. Em dúvida atroz, o perseguido, pensa como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Tem coragem de viver. E esses são os meus votos, para que todos nós possamos sair daqui envolvidos em coragem, com a vontade, com o objetivo, com a vontade de viver, buscando a força, o esclarecimento que a doutrina nos traz, que nos consola. Muita paz.